vale a pena. Tem uma situação. Olá, seja bem-vindo ao programa Em Discussão. Hoje nosso tema é adolescência e a escolha vocacional. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp a psicóloga a doutora Maria Lígia Molineiro. Seja bem-vinda à Rede Alesp. Muito obrigada pelo convite. Falar um pouquinho dessa escolha, né, vocacional dos jovens, dos adolescentes, né? Quando se fala em escolha vocacional, já estamos falando da escolha da profissão? Olha, quando nós falamos da escolha vocacional, nós estamos falando da escolha de uma porta de entrada, né, da definição de um caminho. Porque os adolescentes que estão passando por uma fase de intensa mudança, se veem repentinamente diante da necessidade de escolher, né? Então, ao concluir o ensino médio, eles têm pela frente muitas opções. Eu digo, né, que eles têm um mar de dúvidas e um oceano de opções. Então, é esse processo de fazer as escolhas, de processar essa escolha vocacional, é a isso que a gente chama de orientação vocacional, né? Um processo de ajudá-lo a escolher. Quando a gente pode, na verdade, identificar a vocação dos filhos, como dentro de casa a gente desenvolve esse projeto, esse processo, né, antes de recorrer a um profissional? Os pais podem e devem, né? Porque os pais são os primeiros pontos de suporte e de ajuda para o jovem, para a criança, nesse processo de autoconhecimento. De que maneira? Eu acho que assim, a gente tem que entender que vocação não é uma coisa, não é, eu encontrei a minha vocação. A palavra vocação significa, ela vem do latim vocare, que significa chamar, convocar. Então, essa é uma linha de pensamento, eu trabalho dentro de uma abordagem da psicologia junguiana, que acredita que o homem tem dentro de si, né, uma vida interna, psíquica, psicodinâmica, e que nós temos sim uma orientação, uma direção. Essa orientação, na sua visão, na sua linha, ela nasce com as pessoas, é isso? É como se a criança já trouxesse dentro de si um conjunto de características. Então, continuando a sua pergunta, como é que os pais podem ajudar? Então, a gente tem que entender que vocação se refere a um conjunto, a interesses, né? Porque os interesses, eles são muito individuais. Então, esse conjunto, interesses, habilidades e aptidões, né? E características de personalidade, valores, é a somatória disso que torna cada indivíduo único, né? E que vai orientá-lo para seguir este ou aquele caminho. Então, a gente diz que isso é tão individual que muitas vezes dois irmãos gêmeos, né, univitelinos, criados pela mesma família, no mesmo ambiente, têm escolhas muito diferentes. Às vezes são parecidas, às vezes são diferentes. O que significa que cada indivíduo traz mesmo dentro de si esse conjunto de características que os pais vão podendo observar e conhecer desde muito cedo. A gente vai percebendo que um filho gosta mais de um grupo de atividades, que tem preferências muito peculiares, né, e que outros optam, escolhem coisas diferentes. Então, valorizar isso, né, poder observar, valorizar, incentivar, é um papel muito importante que os pais podem desenvolver junto aos seus filhos. Agora, doutora, na visão dos jovens, né? Para o jovem, para o adolescente, é fácil encontrar essa vocação? Ele sente, na verdade, os sinais que realmente ele tem uma aptidão para um certo tipo de atividade? Ou essa ideia muda várias vezes na cabeça de um jovem, de um adolescente? Olha, é uma pergunta complexa, Sim. com muitas respostas. Eu Então vou vamos uma tentar por uma. simplificar. Eu acho que assim, nunca foi tão difícil ser adolescente jovem como nos dias de hoje. Por quê? A adolescência por si só já é uma fase difícil, é para ser uma fase complexa, né? Por definição, é uma fase de transformação, de mudança. O adolescente, ele troca uma pele emocional, ele sai da infância, daquela segurança, onde tudo era muito garantido, para uma aventura,
de se transformar num ser humano adulto, né, de ser autônomo. Então, nesse processo, é claro que o adolescente já tem ideias desde muito cedo, né? Eu tenho uma netinha de 7 para 8 anos que ela muitas vezes ela diz, nossa, acho que eu vou gostar de ser arquiteta. Ela é artista, adora desenhar, então eu quero entender como é que é isso, eu adoro. Quer dizer, são aspectos, já são manifestações, indicadores que a gente vai incentivando, né? Claro que ela pode mudar ao longo dos anos. Agora, o que está acontecendo hoje? Primeiro que o mercado de trabalho está passando por uma transformação, né? As carreiras, as profissões. Então, eu digo assim, um jovem hoje, ele não consegue mais como há 50 anos atrás. Alguém dizia, eu vou seguir, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro. As coisas eram mais definidas, né? A gente vivia num mundo muito mais definido, que a priori você já sabia. Hoje em dia, eu digo para os jovens, você vai mudar provavelmente de profissão ou na profissão. Com certeza vão haver mudanças, né? Então o jovem tem que contar com isso, porque o próprio trabalho ele ingressa num campo, aquele campo está sujeito a mudanças constantes o tempo todo. A gente vive um tempo de muitas mudanças. Então o que o jovem, o foco é o seguinte: se ele se conhecer, se ele souber esse conjunto básico que ele tem, que engloba interesses e habilidades e as características de personalidade, ele, na verdade, está se apropriando do perfil que ele tem, e aí vai ficar muito mais fácil ele poder se direcionar a partir desse conhecimento interno. Ele vai poder se relacionar com as informações que vêm do mundo, de estudo, de profissões, de carreiras, né? Nesse diálogo é que ele vai refinando isso. Agora, doutora, no cenário dos dias de hoje, a informação ela chega muito fácil, né? Ela é muito dinâmica. Como a senhora falou, mudanças e transformações são corriqueiras no nosso dia a dia. Isso gera muita instabilidade entre os jovens e adolescentes. Eu acredito que sim. O jovem de hoje também, ele vive sob uma intensa, né, onda de informações e de cobranças. Então, também acho que a gente vive um momento onde temos um alto índice de consumismo. Então, o jovem acha que ele tem que escolher aquela profissão, porque aquela profissão, naquela profissão, ele vai ser melhor sucedido, aquela profissão ela vai ser melhor remunerada. Esse é um dos paradigmas. Quer dizer, é óbvio que todo mundo quer ser bem-sucedido e é positivo, mas não é só isso. E às vezes a pessoa escolhe aquela profissão que remunera melhor, porém ele não tem aptidão e Exato. interesse nenhum por ela, né? Exato, exato. Por exemplo, agora, essa semana mesmo, lendo os jornais, eh, há uma divulgação de que nós temos uma carência muito grande de profissionais, por exemplo, na área da alta tecnologia, profissionais de TI. Mas eu digo para os jovens, você não basta dizer, não, eu quero fazer, eu vou seguir essa área, eu vou estudar TI. Você tem que ter um conjunto de aptidões, porque se as suas aptidões, os seus interesses forem para outra área, para humanidades, para ciências biológicas, para ciências artísticas, para a área de artes, ele vai deixar de se direcionar para um campo onde ele vai poder realmente desabrochar e acontecer e se sentir realizado, encontrar um sentido para ficar às vezes batalhando numa área que pode ser muito boa, mas ela tem que ser boa para ele. Então, essa conexão entre o indivíduo, entre o jovem, entre aquele conjunto que a gente chama de perfil e o que vem do mundo externo, essas informações. Então, esse diálogo é muito importante. Você mencionou que hoje a gente tem acesso a muitas informações. Você sabe que tem um dado de uma pesquisa com, por exemplo, egressos do curso universitário. A USP fez, no Instituto de Psicologia da USP, que trabalha com orientação vocacional, tem uma pesquisa de 2007, mas acho que ela é bem atual, que diz o seguinte: eles convidaram os alunos que desistiam dos cursos, imagina, passar por todo aquele processo de FUVEST, é um processo extenuante. É um É, desgaste, né? Muito tempo, né? E sim, hoje as pessoas mudam isso como a gente troca de e de roupa, né? repente o jovem chega lá, passou aquela alegria, aquela realização, depois de alguns meses ele começa a perceber que ele e o curso não estão afinados. E mais, porque se ele não está bem no curso, em geral, ele não consegue se enturmar
Muito bem, ele é um peixinho fora d'água. E o jovem, uma coisa que eu acho que é fundamental, ele precisa se sentir pertencendo. Pertencimento, os jovens buscam isso, eles buscam estar em grupos, eles precisam dessa sensação e dessa situação de pertencer. Então, o que acontece? Como resultado dessa pesquisa, eles começaram a perguntar para os alunos que desistiam e que voluntariamente se apresentavam, né, foram convidados e responderam sim à pesquisa, o que levou você a desistir do seu curso, depois de tanto esforço? E como primeiro fator, claro que existem alguns fatores reais que o aluno tem que desistir. Primeiro fator, desconhecimento do curso. Eu pensava que o curso era isto, eu cheguei lá. Quer dizer, a gente tem muita informação, mas a gente tem que selecionar, discriminar, porque eu posso ler aquela informação e interpretá-la da minha maneira. Eu preciso ler aquela informação, entendê-la e fazer essa compatibilização, ver se ela é compatível comigo, porque é isso que Agora, a funciona. senhora acha que nos dias de hoje, né, como eu falei, a informação ela circula muito, né? O adolescente com 16, 17 anos, ele é preparado para escolher o que vai fazer o resto da vida? Olha, eu acho que assim, o ensino médio expõe o jovem a um elenco muito grande de matérias. Acho que justamente por isso é importante que ele tenha conhecimentos vindos de diferentes fontes, de diferentes áreas, para ele poder ter essa experiência e ele poder dizer, nossa, eu realmente fiz uma aula tal, eu gostei, eu senti que aquilo me entusiasmou, despertou meu interesse. Então, é a partir de uma experiência. Então, o jovem que escolhe muito cedo, então com até os. Eu acredito que um ponto ideal seja a partir da metade do segundo ano do ensino médio em diante. Porque aí ele já teve contato com Nós as estamos falando matérias. em crianças na faixa etária normal, adolescentes, na verdade, a partir dos 16 anos A partir mesmo, né? dos 16 anos, quando ele já está vivenciando diferentes conteúdos, ele já consegue começar a formular para si mesmo essas questões do que eu gosto, o que tem a ver comigo, em que área eu tenho condições de me sair melhor, né? Porque isso são dados que ele vai coletando da experiência dele e vai construindo então, uma identidade vocacional. O adolescente já está construindo uma identidade pessoal. É a tarefa mais importante da adolescência. Quem sou eu? Né? E junto com isso vem a identidade vocacional. Então, e o que esse mundo tem a me oferecer e como é que eu posso me relacionar com isso? O que me desperta meu interesse, meu entusiasmo? Então, eu acho que o jovem tem condições de escolher. Eu acho que assim é uma porta de entrada. Porque muitas vezes ele diz assim: eu vou fazer direito, eu vou fazer medicina, mas mesmo ele fazendo uma afirmação, ele não ele vai conhecer sub-áreas, novos conteúdos que vão ajudá-lo a se definir durante o curso. Quer dizer, tem um processo, um caminho, mas é importante que ele tenha essa afinidade inicial para ele permanecer naquele curso, né? Exato. Agora, doutora, nos dias de hoje a gente mencionou bem a questão da informação que circula muito facilmente. É possível ser bem-sucedido fazendo o que gosta? Eu acho que assim, fazer o que gosta é um pressuposto básico. Hoje se fala muito de estresse no trabalho, o número de pessoas afastadas do trabalho, o número de pessoas com depressão, com quadros de ansiedade e depressão, esse Novas eixo, doenças que surgem todos os dias, né? Nessa sabe? área do E o estresse, da quadro das doenças depressão, sim. psicossomáticas, eu acredito que isso está muito relacionado a essa não compatibilização do indivíduo com o trabalho. Quer dizer, eventualmente, todos nós fazemos coisas com as quais a gente não tem tanta afinidade na nossa vida diária, mas escolher fazer aquilo, se relacionar, porque o trabalho é um pilar fundamental da vida da gente. Quantas horas da vida a gente dedica a desenvolver uma profissão, uma atividade? Quer dizer, se você tem interesse, aquilo te retroalimenta, volta para você como estímulo, como entusiasmo. E é natural que você queira se aperfeiçoar, queira se aprofundar, queira dar o seu melhor para receber também um retorno positivo. Então, sabe, essa história de que eu posso fazer qualquer coisa,
Pode, eventualmente o indivíduo pode, porque em situações atípicas, numa situação de guerra, por exemplo, as pessoas vão fazer coisas Serviu o que elas exército nunca e tudo, exato. imaginaram. Mas escolher para o resto da vida, eu acho que traz, é difícil porque traz uma consequência, e a consequência pode ser essa que a gente está falando. Então é possível sim escolher bem e viver bem com a sua escolha e levá-la até o fim da vida. Agora, a senhora, como profissional, o que que a senhora aconselharia, por exemplo, um jovem que chega no seu escritório, por exemplo, está no segundo ano de uma Uhum. universidade e fala, não é isso que eu quero, mas espera aí, ele chegou na metade do curso, na maioria dos cursos. Uhum. Qual o conselho que você dá para esse tipo de jovem? Eu dou o seguinte conselho, isso acontece bastante, o que a gente chama de reorientação. Ele já foi, ele já fez uma escolha e de repente ele chega Está na lá, metade do caminho, às né? vezes na metade, às Sim. vezes. Hoje em dia eu acho que assim, até no final do segundo ano, porque os jovens sabem que tem um investimento de tempo, um investimento às vezes Às vezes entra financeiro numa da família. faculdade pública e E tudo e mais. tudo isso, então assim, eles não deixam a grande maioria procura uma ajuda, no final do, né, do primeiro ano, até a metade do segundo, quando ele já tentou e percebeu: "Não, esse curso não é para mim, não vai acontecer, não está acontecendo", ele sente que dentro dele não brota um entusiasmo. Eu aconselho esse jovem a fazer o seguinte: vamos fazer a orientação, vamos abrir o seu perfil, porque muitas vezes esse jovem fez uma escolha racional. Aí eu vou escolher tal área porque tal área é quente, tal área é boa. Mas a gente sabe que isso não funciona. A gente tem que fazer, usar, claro, a racionalidade, todas as informações, mas tem que ter essa conexão. Tem que ser boa para mim, tem que combinar comigo, porque Claro. senão não funciona. Né? Então, eu sempre estimulo esse jovem a rever a sua escolha. É preferível, eu acho que é um gesto de coragem, ele dizer: não, eu não estou feliz, eu estou percebendo que isso não vai funcionar, e eu já vi muitos, inúmeros casos de um redirecionamento e que dá certo. E esse jovem daí deslancha. Né? Agora, doutora, quando eu, pai, mãe, devo procurar uma ajuda vocacional para o meu filho e qual profissional que eu devo procurar diretamente? Olha, eu digo o seguinte, esse também poderia ser um papel das escolas, mas as escolas elas estão tão ocupadas com essa transmissão dos conteúdos e dentro do nosso modelo nós não temos uma hora além do tempo escolar. O tempo escolar ele é muito focado para o desenvolvimento do indivíduo e para o desenvolvimento de conteúdos. Então, o que acontece é que o jovem, na metade do ensino médio, quando ele se vê em dúvidas, às vezes as escolas oferecem, mas o que a gente chama de uma sondagem vocacional, né? Porque até muita gente fala de teste vocacional. Porque teste vocacional é assim, o que que é um teste? Um teste é uma ferramenta que você pode responder e vai te dar talvez alguns indicadores, mas não tem uma segurança, não tem uma confiabilidade para te apontar um caminho, porque o teste não abarca esse conjunto, interesses, habilidades, características de personalidade. Então, o que a gente faz no processo vocacional é realmente tentar mapear isso. O que eu sugiro para os pais? Procure um serviço. Um serviço, isso é feito nas clínicas de psicologia, mas isso também é feito nas clínicas das faculdades. A USP oferece esse serviço. Então, ele é oferecido por algumas instituições públicas, inclusive, que atendem um número grande de jovens e de adolescentes e jovens. Então, eu acho que é importante, eu acho que é um dos trabalhos mais preventivos em psicologia. Eu gosto muito de desenvolver esse trabalho, porque eu sinto assim, é um trabalho preventivo, a gente pode prevenir uma série de desajustes, de problemas que surgiriam futuramente se esse jovem não te encontrasse essa resposta, né? Agora, doutora, outro ponto muito interessante é que os jovens, os adolescentes nessa época de escolhas, de pré-vestibular e tudo mais, às vezes eles sofrem muito com esse processo, né? E pergunto, como atenuar esse processo e se tem muito histórico de doenças causadas de cunho emocional por essas questões? Olha, você está abordando um tema assim importante quando a gente fala de adolescentes hoje. Os adolescentes estão desenvolvendo cada vez mais
quadros de ansiedade e de depressão, que é um eixo que muitas vezes eles oscilam entre um quadro e outro. O que acontece? Eu acho que assim, essa expectativa do vestibular é uma expectativa pesada mesmo para eles, porque eles têm que lutar para conquistar uma vaga. Muitos jovens esperam, desejam conseguir uma vaga no ensino público, porque não teriam outra forma de continuar seus estudos, e a gente sabe que as vagas não são disponíveis para todos, Sim. então é um funil. O que eu recomendo para esse jovem é que ele vá construindo a sua segurança. Então, se dedicar aos estudos, saber o que está escolhendo, confiar, né? E ter um trabalho pessoal que eu acho importante, sabe? O autoconhecimento, entender que ele pode lidar com a própria ansiedade, ter com quem conversar. Eu acho que o papel dos pais é muito importante nessa fase. Os adolescentes precisam dos pais. Os adolescentes, ao mesmo tempo que eles assumem muitas vezes comportamentos um pouco hostis, rebeldes, é uma fase de rebeldia por definição, né? Então, muitas vezes os pais ficam numa situação difícil, porque por que eu vou dedicar tanta atenção para um filho que está rebelde? Mas justamente porque ele está rebelde, que você vai ter que desenvolver paciência, uma escuta para poder ajudá-lo, para poder orientá-lo, né? Agora, doutora, outro fator importante, né? Até que ponto os pais podem influir, gerir essas escolhas? Qual que é o sinal que o pai deve falar, não, peraí, aqui eu tenho que parar e agora é com meu filho? Qual que é Olha, o deadline Eu, disso? eu acho assim, é claro que os pais querem o melhor para os filhos. Os pais vêm acompanhando esse filho desde o nascimento, né? Então eles também têm percepção, né? Percepções acerca das características do filho, mas esse é o primeiro, é a primeira escolha Sim. individual. É uma escolha que aquela pessoa vai carregar para o resto da vida, né? Uma escolha que vai estar muito imbricada com o desenvolvimento dela, com a vida futura que ela vai ter. Então, eu acho que assim, os pais podem conversar, devem dialogar, fazer sugestões, acompanhar o jovem, que é um papel importante dos pais. O filho está interessado num curso tal. Vamos ver, eu vou lá com você. Eu vou conhecer as universidades, eu vou levar você para. Vamos procurar pessoas do nosso círculo ou pessoas, amigos dos nossos amigos que fazem essa profissão, que seguem, que desenvolvem tal trabalho, para a partir disso, para o jovem ir tendo informações muito baseadas na realidade. Esse é um papel que os pais podem e devem fazer, mas influenciar, eu acho um risco muito grande. Primeiro que a escolha já é difícil. Se o jovem faz, ele desenvolve um comprometimento com aquela ideia. Eu acho que isso é fundamental. Porque alguns pontos, né? Por exemplo, a gente vê, às vezes, o pai é médico, aí a criança desde pequena, eu quero ser médico, e aí a gente vê que tem aquela pressão da família, aí o rapaz se torna um médico. Muita chance desse indivíduo não ser feliz na profissão, né? Eu acho que é assim, a gente não pode, não Generalizar, existe lógico. generalizar, mas assim, as escolhas feitas muito a priori, a partir dos valores só dos pais, tendem a não dar certo, né? Porque é uma escolha que não leva em conta o que o indivíduo é, como é que esse jovem é. Então, assim, é natural que os pais queiram estimular os seus filhos para um bom caminho, mas nem sempre eles sabem. Então, eu acho que é um processo de descoberta também para os pais, né? O que esse filho está escolhendo e validar isso, incentivar, sabe, trocar ideias e informações, eu acho que isso me parece fundamental. Agora, doutora, é importante também a gente tocar nesse assunto, até que ponto, né, a superproteção dos pais e uma escolha errada nesse momento pode tornar o jovem um adulto frágil. Olha, superproteção não é boa, né? Tudo que é over, tudo que passa da medida, né, foge daquilo que é o ideal. Então, veja, ao mesmo tempo, a gente tem dois polos. Um é o de superproteção e o outro é o do abandono. Então, tem muitos pais que dizem, não, agora você já está no ensino médio, você vai descobrir sozinho, você... Eu acho que assim, os pais têm que ter a consciência que a autonomia, né? A palavra autonomia
né, que significa autonomos, quer dizer, o indivíduo vai desenvolver e criar as próprias leis, as próprias regras. Então, o ideal é que esse filho vá se tornando cada vez mais autônomo, que ele seja um adulto que autônomo, que assuma as suas responsabilidades, mas esse é um processo. Então, os pais, é um aprendizado dos pais irem soltando. Sabe aquela metáfora, você põe o filho primeiro no triciclo, depois você põe na bicicleta. O que a gente faz no começo? A gente vai levando a bicicleta até tirar as rodinhas e vai. Não é uma alegria o dia que o filho sai, Anda só na anda só bicicleta, na bicicleta. Eu é acho que essa é verdade. uma imagem que serve para a vida. A gente vai levando, uma hora esse filho vai. Então, a superproteção, ela impede esse desenvolvimento, né? Muitas vezes ela instala no jovem uma insegurança, porque se todo o saber, toda a segurança está nos pais, como é que ele vai acreditar nele mesmo? Como é que ele vai se sentir um adulto confiante, responsável? Como é que ele vai assumir as suas responsabilidades? Então, eu acho que esse é um processo de transição para pais e para filhos. Agora, a adolescência, né, nessa parte de vestibular, escolha profissional, o jovem ele passa por várias transformações na vida dele, inclusive na vida social também. Como ele pode gerenciar tudo isso? Quando a gente chega a um parâmetro que ele precisa de uma ajuda psicológica, por exemplo, para conseguir gerenciar isso? Olha, eu acho que assim, a gente tem que evitar todo tipo de excesso. Então, é uma fase onde ele vai estudar de uma forma muito intensa, mas ele tem que ter uma vida social também. Ele não pode simplesmente se afastar do mundo, se afastar dos amigos, porque isso não vai ser bom. Pode, no final de um ano, né, tudo que é demais pode causar também uma estafa, pode causar um burnout, pode causar uma consequência que não é a esperada. Então, assim, usar o bom senso. Então, eu digo muito para muitos jovens. Então, por exemplo, se ele é um praticante de esportes, às vezes, nesse último ano do ensino médio ou no ano do pré-vestibular, ele não vai continuar fazendo esporte na mesma intensidade que ele fazia antes, ou que talvez ele possa continuar depois. Mas ele não precisa abrir mão de tudo. Então, o bom senso, se ele praticava esporte 4 vezes por semana, talvez ele possa reduzir isso pela metade. Mas ele não deve deixar também de fazer uma atividade física, porque isso mantém a saúde mental. Então, você está falando de saúde mental. Como é que a gente propicia ao jovem que ele se mantenha saudável? Né? O vestibular não é para enlouquecer ninguém, não é para ser uma fase. Não, tem que valer a pena. É uma fase difícil, mas tem que ser possível. Ela também tem que ser uma fase de realização que promova esse crescimento. Né? Então, acho que o bom senso, sabe, o equilíbrio. Mas eu lembrei de uma coisa que eu acho que está afetando demais os nossos jovens. A neurociência está falando disso. Chama-se celular. Sabe, porque as mídias sociais, elas são um bem, mas elas são um risco. Então, hoje está comprovado que a luz branca, ela afeta o ciclo do sono. E o jovem, o adolescente, está numa fase onde ele tem que dormir mais do que em qualquer outra fase da vida. Eu acho que a não ser na primeira infância, que os bebês Sim, dormem mesmo. sim. Mas, assim, a partir do final, a partir da puberdade, né, o jovem, realmente, nessa fase da adolescência, ele precisa dormir muito. A atividade cerebral é intensa, ele está num desenvolvimento das funções neurológicas e hoje a gente sabe que isso vai até por volta dos 26 anos. Então, o que acontece? O jovem precisa dormir. Como é que ele dorme se ele vai para a cama com o celular ligado e aquela luz interfere no ciclo de sono dele? Então, o que acontece? Às vezes, a hora que ele desliga o celular, que ele quer dormir, ele não consegue dormir. Então, ele vai dormir às 5 da manhã. Às 6 da manhã, às 6h30, o despertador vai tocar, porque ele tem aula, porque ele tem prova. Então, o que acontece é que ele chega no colégio, ele chega no cursinho. É comum ver isso. A gente sabe, tem alunos que dormem, eles não conseguem permanecer acordados. Então, tem uma alteração do ciclo de sono, de vigília e de descanso, que está alterando demais o comportamento dos jovens. Então, os adolescentes com quem eu tenho contato, acho que é o primeiro ponto, eu fico batendo nessa tecla. Você precisa dormir,
Porque se não tiver o corpo, é a base. A gente não existe sem o corpo. Eu posso ter as melhores intenções, eu posso ter ideias geniais. Nós não estaríamos aqui se nós não estivéssemos Sim, bem fisicamente, não tivéssemos dormido minimamente nas últimas noites, não é verdade? verdade. Então, esse eu acho que é um ponto que a gente tem que educar muito os jovens, conversar muito. Não proibir, mas mostrar para eles o efeito nocivo de tantas horas na frente de uma tela com aquela luz branca incidindo, sabe, nos seus olhos e que vai direto para o seu cérebro. Então, eu acho que é um processo de consciência, porque nós vamos ter uma geração afetada por isso. E isso provoca diminuição na concentração, na atenção, nos resultados, sabe? Então, na qualidade de vida durante o dia. Às vezes você vê jovens que parecem zumbis, porque eles não dormem direito. Então, é um ciclo que a gente precisa cuidar com muita atenção. Doutora Maria Lígia, eu quero agradecer a sua participação no programa Em Discussão. Até um próximo encontro, Muito tá certo? obrigada, eu que agradeço. Este é o programa Em Discussão, que hoje falou de adolescência e escolha vocacional. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu! Comunicação. Vale a pena. Tem paciência.